Muita saúde, sejam muito bem-vindos. Uma ótima tarde a todos aqui do Japão, uma ótima noite a todos do Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live de hoje. Eu sou Mayra Cordeiro, mestre em Medicina Tradicional. Todo o processo de desenvolvimento do autoconhecimento, através da saúde emocional, do bem-estar e do autoconhecimento. Agradeço muito a presença de vocês. Hoje vamos falar de um tema gostoso, que é emagrecer com saúde. Então, pontos de acupuntura para emagrecimento, bem-estar. Coloquei, inclusive, aqui no título, né? Saúde física e equilíbrio emocional. Nada melhor para emagrecermos com saúde e bem-estar. O processo de emagrecer é um processo muito positivo, é um processo que é benéfico para o nosso corpo fica muito mais leve, muito mais dinâmico e aproveita muito mais as atividades do dia a dia, né? E também, esteticamente, fica muito mais tranquilo, fica muito mais agradável, aumenta a autoestima. Então, são pontos muito gostosos, tanto para o nosso corpo físico e para o nosso equilíbrio emocional. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Luciana? Uma ótima manhã de sexta-feira a nós, né? De onde que você é? Tudo bem? Sejam bem-vindos, esperar o pessoal chegar. Estamos escutando bem? Estão me vendo bem? Excelente. Sim, a acupuntura ela melhora a circulação, melhora bem-estar, diminui dor nas pernas, mas aí temos que fazer avaliação, né? Se a dor nas pernas é metabólica, é articular, então a gente faz uma avaliação para entender o porquê das suas dores nas pernas e como que nós podemos te auxiliar. Mas esses pontos de acupuntura, como eles aumentam o metabolismo, eles promovem também o aumento da circulação na musculatura, então eles também auxiliam na perda de peso, na liberação da gordura e também auxilia na leveza das pernas, na leveza do corpo, no bem-estar no geral. Tá? Esses são pontos que eu utilizo na clínica já há bastante tempo. O ano retrasado eu fui para a China, né? Todos os anos eu retorno à China, mas o ano retrasado eu fiz esse curso de estética que foi muito gostoso. É uma estética saudável, é uma estética direcionada, é uma estética positiva. Então, o emagrecimento ele vem de uma forma muito mais gostosa, natural, de conhecimento e o controle da ansiedade. Por isso que eu coloquei saúde física, porque nós precisamos da saúde física, mas às vezes a gente come um pouco a mais ou se sabota um pouco mais por causa das questões emocionais. Então, o equilíbrio emocional, conforme a gente vai perdendo peso, vai aumentando a autoestima e vai se sentindo melhor, mais confiante, mais à vontade no corpo. E isso é saudável, isso é terapêutico. Tá bom? Tudo bom, Tava? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Carla? Seja muito bem-vinda. Acho que você ainda não conheço, Carla. Se apresenta pra gente, por favor. Vera, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de pontos de acupuntura para emagrecimento. Emagrecer tem que ser algo saudável, gostoso, natural, tem que fazer bem para o corpo, para as emoções. Então, vamos buscar o equilíbrio físico, a saúde física, a saúde emocional e o equilíbrio emocional. Equilibrar esses dois pontos. Então, os pontos de acupuntura, pelo que eu estudo, pelo que eu desenvolvo na clínica, ele vem de uma forma de autoconhecimento, numa forma de bem-estar, numa forma de se conectar e de cada vez mais estimular o seu metabolismo a funcionar de forma positiva, produtiva. O metabolismo baixo, ele acaba gerando acúmulo de gordura, acúmulo de líquidos, o organismo fica mais intoxicado, a gente chama de um metabolismo mais ácido, e aí a pessoa sente cansaço e várias outras coisas em consequências do engordar. E quando começa a emagrecer, o metabolismo ele fica mais acelerado, a pessoa tem mais dinâmica, se sente melhor, né? A autoestima aumenta. Então, emagrecer ele é muito mais complexo do que só perder medidas. E a medicina tradicional chinesa comporta esses dois lados, né? Ela promove esse emagrecer saudável. Então, a pessoa fica com o corpo mais leve, a respiração mais leve, com melhor organismo, começa a comer e digerir melhor os alimentos, começa a ter uma circulação melhor, não acumula gordura,
né? Inclusive, eu vou passar 2 chás em conjunto que vocês podem utilizar durante um tratamento. E você utiliza os pontos de acupuntura, né? Esses pontos nós vamos trabalhar estímulos metabólicos, tá? Que é um ponto importante, aumentar o metabolismo, liberação de gordura, tirar aquilo que já está estocado no nosso corpo, fazer ele eliminar disso, aumento da circulação, controle da ansiedade, então quanto menos ansioso eu estou, mais qualidade alimentar eu tenho e menos hormônios de estresse eu tenho no meu corpo. Muitas pessoas que comem pouco ainda se mantêm um pouco mais acima do peso, porque o corticoide, que é liberado o cortisol que é liberado no organismo, ele tende a deixar a pessoa inchada. Então, quanto mais relaxada eu estiver, mais fácil é para o meu corpo funcionar, liberar e não estocar essa gordura. E também para autoestima, para autocuidado, para se perceber, perceber a imagem corporal, né? Uma imagem mais positiva, mais agradável, né? Então é muito positivo. Perguntaram de onde eu sou. Então, eu sou Mayra Cordeiro, eu sou fisioterapeuta, mestre em medicina tradicional chinesa, dentre outras especialidades, fisicamente, presencialmente, mas também faço atendimentos online, né? Para todo o Brasil, para todo mundo, aqui no Japão também. Nos atendimentos online, eu trabalho esses pontos que nós vamos conversar hoje, dentre outros, e a fitoterapia. Que a fitoterapia chinesa e a japonesa, elas estimulam muito o organismo. E principalmente o autoconhecimento e o autocuidado, tá bem? Então fiquem à vontade, podem me mandar uma mensagem. Hoje, no final da live, eu vou fazer um sorteio também de uma sessão online, que eu acredito que seja muito positiva, e um processo que chama Kaizen, que são 12 semanas, onde nós vamos trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, controle e saúde emocional. Então, emagrecer, o que eu vejo aqui na clínica é que é saúde emocional, né? É saúde de bem-estar, é um relacionamento bom com você, com o teu corpo, um relacionamento bem com o outro, que você fica com a autoestima melhor, fica mais fácil de você se apresentar, de você se relacionar, é muito gostoso isso. Então, nós trabalhamos dessa forma. A minha clínica é a Kylie, então a Kylie ela tem uma sede no Brasil e uma sede aqui no Japão. Aqui é o nosso logo, né? Olha que linda. Kylie é transformação, terapias orientais integradas, então eu trabalho com psicologia positiva, medicina tradicional chinesa, PNL, coaching, vários recursos para o autoconhecimento e meditação também. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre os pontos. Os pontos de acupuntura, você tem que sentir. Os pontos, eles são reais. Eu trabalho com a neurociência. Então, assim, a gente vai estimular pontos neurológicos no corpo, porque o nosso corpo ele é extremamente nervado. Essa informação, ela vai para o nosso cérebro. E aí, o nosso cérebro vai falar, olha, esse ponto vai mandar uma ação química, um hormônio para o nosso organismo, ativando a função que a gente quer. Então, essa parte hormonal é extremamente positiva, porque você pode estimular o teu corpo sem tomar uma medicação, para que o teu corpo funcione. Então, nós vamos trabalhar alguns pontos para aumentar o nosso metabolismo, tá bem? E aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente vai agregando outros pontos e vai construindo a nossa live, tá? Então, por favor, participem, por favor, perguntem. A gente já vai colocar um para membro inferior, que é para a leveza das pernas edemaciadas, tá? Então, vamos agregar. Então, vamos lá. O primeiro ponto, que é um ponto muito interessante, que eu gosto bastante, né? É um ponto aqui na boca do estômago, nesse botãozinho. Por quê? Essa parte é a parte digestória do nosso organismo. Aqui é a boca do estômago, aqui é a parte da vesícula, é a parte onde libera as químicas. Quem tem vesícula pode apertar porque estimula o intestino delgado, que é onde é conectada a vesícula depois da operação. E com isso, o que vai auxiliar? Aquela energia, aquele fluido, aquele processo, inclusive liberar aquela digestão parada, tá bem? Então, sempre que você, antes de você comer, né, ou sempre que você estiver com uma má digestão, tudo parado, você pressiona esse pontinho, tá? E você vai sentir uma pressão, tem gente que sente o refluxo, tem gente que sente liberar o estômago, tem gente que sente um pouco de gases.
Por quê? Porque está ativando, né? Seja muito o seu corpo. Então, estimula esse ponto. Esse ponto ele vai estimular muito a sua digestão, vai liberar aquela parte de gordura, aquela parte química, tudo que estiver parado no seu sistema gastrointestinal, ela vai liberar, tá? Às vezes você pode sentir uma dorzinha, pressiona, 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 solta. Pressiona, 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 solta. Algumas pessoas relatam calor quando sentem esse ponto. O que vocês sentiram? Então, esse ponto ele vai auxiliar, sabe aquele abdômen estufado, inchado? Quando você pressiona, ele diminui a pressão, diminui a tensão, libera as toxinas da vesícula, libera e relaxa o estômago e o intestino. Então, esse é um ponto-chave para começarmos qualquer dieta antes de uma alimentação um pouco mais pesada, antes de um churrasco, alguma coisa que vocês forem fazer, utilizem esse ponto, tá? Aqui, pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Então, nós estamos nesse ponto. O nosso estômago fica do lado esquerdo. A câmera está ao contrário, tá? Esquerdo. Então, nós vamos estimular o estômago. Então, aqui tem a sua costela. Você vai colocar a mão por debaixo da costela e pressionar. Pressiona, 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 libera. Pressiona, 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 libera. Pressiona, 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 libera. Pressiona, 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 libera. Esse ponto ele é fantástico porque ele estimula a digestão. Então, quem tem digestão lenta, quem sente que come, fica muito tempo a comida parada, quem sente que às vezes essa parte do abdômen fica inchado, né? Pressiona, você vai ver como a liberação é ótima. Então, aperta, 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 relaxa. Agora você vai trabalhar o outro lado. E é legal dessa live, é legal desses pontos que você vai conhecendo também o teu corpo. Eu acho que o corpo onde nós habitamos é um templo maravilhoso que nós temos que ter essa atenção, né? Então agora a gente vai trabalhar o outro lado. O outro lado é o fígado, né? Então o lado esquerdo é o nosso estômago, o nosso lado direito é o nosso fígado. E aí a gente vai liberar a nossa circulação. Quando a gente libera o fígado, a nossa circulação ele aumenta 30%. Então imagina o teu corpo todo 30% mais rápido. É mais do que uma caminhada, mais que uma corrida. Tá bom? Vamos lá? Então, aqui é a costela, né? Faz essa linha da costela e pressiona. Esses são pontos mais internos. Esse daqui são pontos que realmente fazem emagrecer, tá? A agulha a gente tem que fazer um malabarismo para chegar. Pouquíssimos acupunturistas utilizam esses pontos porque são pontos profundos, são pontos sérios, né? E que vocês vão conhecer, vão sentir e é maravilhoso. Então, por exemplo, você comeu alguma coisa, atacou o fígado ele é uma esponja muito grande. Então, se você aperta e estimula, você tira todas as toxinas, traz um sangue novo e aumenta a qualidade do seu corpo, tá? Então, vamos lá? Então, aqui, estimulando o fígado, sentiu essa esponjinha, relaxou. Agora, então, nós começamos com esse ponto para estimular o organismo. Esses dois pontos juntos, né? O estômago do lado esquerdo e do lado direito o fígado, para aumentar, limpar o nosso organismo. E agora nós vamos para debaixo do umbigo. Debaixo do umbigo é o intestino. Então, para quem tem a dor na perna, quem sente inchaço, quem sente que fica muito empachado com gases, pressiona, né? É bem embaixo do umbigo, 3 dedinhos abaixo do umbigo. Você pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. E aí você vai estimular o teu organismo, o seu intestino. E aí o que ele vai fazer? Absorver os nutrientes. E aí você faz como se fosse uma contração e um relaxamento. Então, o teu intestino, ele vai absorver o que ele precisa e liberar a gordura que é liberada principalmente pelos canais do intestino. Então, eu gosto muito de trabalhar pela saúde intestinal, inclusive
Tem muitas fitoterapias que são riquíssimas para limpar o intestino, e tem também o processo da limpeza do fígado, da vesícula e do intestino, que depois, quem tiver interesse, a gente pode conversar, que tira as gorduras que estão no intestino, e aí fica muito mais fácil do organismo absorver. Porque tem gente que come não porque tem fome, mas porque não absorve os nutrientes. E quando a gente faz essa liberação, libera essas gorduras e aí a pessoa fica mais leve. E aí todas as toxinas, as sujeiras e a gordura conseguem ser eliminadas do organismo. E o organismo fica muito mais leve. Nossa, esse ponto abdominal, sempre que você puder fazer massagem, sempre que você puder estimular, você vai ver o quanto que melhora a sua saúde intestinal, tá? E tem um ponto que eu acho bem interessante para quem precisa fazer a modelação, né? Nós temos o meridiano aqui lateral, são dois, na verdade, né? A gente tem o estômago, a vesícula e o baço pâncreas. Nós vamos estimular um ponto que casa com os dois, tá? Ele é bem aqui na lateral do organismo. E ele, o que ele faz? Musculatura, né? Lateral ao abdômen. Então, quando você estimula, você começa a mudar o organismo. Então, você estimula ele aqui lateral, ele é um pouco dolorido, pode pressionar, tem que sentir, né? Pressiona, pressiona, pressiona. E ele faz a curva, ele faz o slim, ele é ótimo, não tem como fazer uma acupuntura para emagrecimento sem esse slim point, que a gente chama. Então, ele está bem aqui, axilas, entre o peito, lateral. E você pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. E aí você faz bilateralmente. Então, o tempo que você fizer de um lado, lateralizou, pegou aqui abaixo da axila, pressiona, pressiona, pressiona. E você tem que sentir ele irradiar, tá? Se pressionou, sentiu? Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Olha, de eu fazer esses pontos, de realizar a minha autoaplicação, já deu um calor, né? Você vê que o seu metabolismo ele já começa a acelerar, o corpo ele já começa a ficar um pouco mais ativo nas regiões locais que nós apertamos, né? Que nós estimulamos e pressionamos. Então, começa a sentir que o seu corpo ele já começou a mudar. E a mente fica mais leve, porque ela começa a pegar o estímulo desse ponto, vai para a mente, ela trabalha na mente e vem para o organismo. Então agora, imagina que você já começou uma corrida, porque começou a estimular o teu corpo. Né? Quando nós realizamos esses pontos, nesse momento, o nosso metabolismo está 40% mais rápido do que antes. 40% mais rápido. Esse daí, eu fiz um estudo, né, termográfico. O que é? É quando a gente tá normal, passa por uma câmera que estuda a temperatura do nosso corpo. Isso daí a gente fez com 20 pessoas. E aí, quando faz a estimulação desses pontos, que eu acabei de passar para vocês, a pessoa repassa naquele scanner de calor corporal e o movimento do calor do corpo está muito maior. E o mental também. Então, o resultado significa que mesmo aqui, nós já começamos a estimular a nossa mente, o nosso corpo, o nosso metabolismo. Né? Se auxilia na dor de estômago, você me diz, né? Você apertou, pressionou e sentiu o alívio dessa dor de estômago, né? Então, vamos repassar os pontos, esses que nós já fizemos, tá? Vou colocar aqui. Primeiro, o ponto da vesícula, do estômago, para estimular e limpar o nosso organismo. Esse ponto para emagrecer, ele é essencial, que a gente precisa de uma boa digestão, não é verdade? Aqui do lado esquerdo, a nossa câmera está contralateral, então dá uma olhadinha nisso. Estimula o estômago, 5 segundinhos. Estimula o fígado do lado direito, mais 5 segundinhos. Estimula os dois, que vai aumentar a nossa circulação em torno de 30%. Melhora a nossa digestão, nosso metabolismo começa a aumentar muito nesse ponto. Depois nós vamos aqui para ventral, para trabalhar o intestino, liberação de gordura, absorção dos nossos nutrientes, né? E o slim point, que é o lateral, que é para fazer
Contralateral, para que os dois lados fiquem assim. Isso, excelente. O que pode sentir, às vezes, sentir um gostinho amargo na boca, porque a gente vai ter liberado a vesícula. Pode sentir um pouco de movimentação intestinal, porque a gente começou a estimular o intestino, né? Então, ele é excelente. E agora nós vamos trabalhar, já que nós estimulamos o nosso metabolismo, as nossas emoções, né? O que nos leva emocionalmente a engordar? Ansiedade, medo, insegurança. Então, existem alguns pontos que nós liberamos algumas emoções que também auxiliam ao nosso emagrecer, a nossa conexão e a nossa autoestima. Uma delas é um pontinho aqui entre o dedinho, que você pressiona lateral, aqui, que ele trabalha um bem-estar, um acolhimento. Então, sempre que você se sente ansiosa, quer comer aquele bolo gigante, ou que você começa a comer aquelas pipoquinhas e não consegue parar, você pressiona lateralmente, aqui, pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Bilateralmente, novamente, o ossinho aqui do dedinho. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Esse ponto, pela medicina tradicional chinesa, nós chamamos de reset and joy, ou seja, deleta e aproveita. Então, todo aquele momento que você está ansioso, quando você pressiona esses pontos, ele relaxa, ele tira o foco do negativo e começa a trazer as boas emoções. Então, se eu resetei, né? O que eu vou fazer um ponto gostoso para minha autoestima, para eu olhar no espelho e falar, nossa, olha que pessoa bonita, olha como eu vou ficar legal, como que eu vou me conectar à minha transformação para poder emagrecer e conectar com o meu melhor. Cardíaco, né? Esse daqui é o Oren 17, que ele trabalha muito eu sou, eu estou. Então, para eu emagrecer, eu preciso estar conectada comigo, na verdade. Eu preciso ter boas emoções para mim. Então, eu pressiono no final desses pontos o cardíaco. Eu massageio em sentido horário. Eu aceito meu corpo, eu aceito a minha melhora, eu libero todas as tensões, na verdade, eu me conecto com o meu melhor, eu busco a minha saúde emocional. Inclusive, fizemos um workshop falando sobre inteligência emocional e quais são seus benefícios. Um deles é o controle de apetite, bem-estar, saúde emocional. E eu relaxo. Então, eu trabalhei o controle emocional, o equilíbrio emocional, eu trabalhei o equilíbrio físico e uma saúde física. E o que vocês podem sentir depois dessa live? O intestino solta, porque vai liberar. Sua circulação vai aumentar. O xixi pode sair um pouquinho mais escuro, porque quando você está liberando, como estará liberando algumas toxinas, elas vão sair pela urina. Então, às vezes, o xixi fica um pouco mais escuro, tá bom? Mas é muito saudável, é muito gostoso. Emagrecer com saúde é tudo de bom. Então, peço para vocês, curtam e compartilhem a live, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precisam dessa saúde de forma integral, com as pessoas que vocês gostam. É muito importante. Dúvidas que são importantes. Quem tirou a vesícula pode fazer? Deve se fazer, porque quando se tira a vesícula, o corpo ele fica inchado. Depois que chega do serviço, cansado, pode se fazer? Antes de dormir, pode fazer? Deve, porque quando você chega do serviço, às vezes, ou teve um dia um pouco cansativo, o seu corpo ele entra muito na vontade de comer, na ansiedade. Quando você faz esses pontos, melhora o teu metabolismo, gera uma sensação muito boa, né? Vontade de comer muito. Se quando você estiver muito ansioso e quiser comer muito, você pode fazer? Deve se fazer. Por quê? Porque vai estimular o teu corpo, né? Vai diminuir a ansiedade. Pessoas com diabetes, problemas cardíacos, idosos ou crianças podem fazer? Devem. Os idosos aumentam muito o metabolismo. As crianças organizam o metabolismo, porque às vezes o organismo delas não está muito alinhado às funções. Então, devem se fazer. Pessoas que têm diabetes, é ótimo,
principalmente porque a gente estimula o fígado, a vesícula, então aumenta a circulação e diminui a resposta autoimune do organismo, então controla muito os níveis, principalmente glicêmicos, né? E o melhor, libera gordura e a gente emagrece, né? Então estimule sempre esses pontinhos. Vamos repassar mais uma vez? Vocês têm alguma dúvida? Tudo bem, Selma? Tudo bem? Muito obrigada, Júlia. Gostei bastante de fazer parte da manhã do pessoal aqui do Japão, das madrugadas do pessoal do Brasil e de outros lugares do mundo. Agradeço sempre esse espaço que você me concede, desse portal que abre a porta para o mundo, né? Principalmente para os profissionais aqui do Japão. Agradeço muito e acaba se tornando um elo de muita confidencialidade. Agradeço bastante. Então, vamos repassar os pontos, tá bom? Primeiramente, então, nós vamos trabalhar o ponto da vesícula, né? Para começar a estimular o nosso organismo. Vou abaixar aqui para vocês verem, tá? Então, pontos para emagrecer. Estimula a vesícula, prepara o organismo, libera as toxinas, estimula o estômago. Para o lado esquerdo, lembre-se que a nossa câmera está ao contrário. Estômago. Aqui tem a costela, coloca a mão aqui dentro e aperta. Esse ponto ele é maravilhoso, é um ponto raríssimo, inclusive de acupunturistas utilizarem. Então, vocês têm esse privilégio de acessarem esse ponto por vocês, estimular o estômago, liberar o empachamento, deixar essa parte onde acumula gordura, né, que é essa principal, que as pessoas têm esse incômodo, começa a liberar esse ponto de gordura. Do outro lado, que é o fígado, aumentando a circulação, limpando o fígado, melhorando a qualidade do nosso metabolismo, do organismo. Agora, dos dois lados, né, ativando essas duas vísceras em conjunto, estimulando o metabolismo, liberando a gordura. Quando se aperta, você sente que tem um calor subindo, é a sua circulação. É uma sensação muito boa de leveza no organismo. Aumenta em torno de 30% o nosso corpo quando se estimula dessa forma. Ponto ventral, intestinal, liberação de gordura, a forma onde a nossa gordura acaba saindo, sendo eliminada, tirando o excesso de toxinas do nosso corpo. Pressiona, 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 relaxa, pressiona, 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 relaxa. Então, dentro desses pontos, a gente já estimulou o nosso corpo a aumentar o metabolismo, aumentar as funções, melhorar a sua funcionalidade, liberar as toxinas, liberar a gordura, né? Agora a gente vai trabalhar o ponto slim, né? Nada melhor do que depois de emagrecer, trabalhar o slim, o shape, né? Então vamos lá, lateral. Ponto lateralmente, você pressiona em torno de 5 segundos sempre, todos os pontos, e relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Bilateral, sempre para fazer a curva do slim. Lembrando que aqui tem dois meridianos. Tem o baço pâncreas, né, que ele vem frontal e termina lateral, e a vesícula, que ele é lateral. Então, eu preciso gerar esse estímulo e ele tem que irradiar, ou seja, seguir para baixo. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, pressiona, pressiona. Eu acredito que esse último você já sente um pouco mais e relaxa. Deixa eu ler aqui, alguém mandou. Emilene, não consigo fazer. O ponto é o ponto, tá bom? Então, se você está pressionando, né, independente do seu nível de gordura, ele está sendo ativado. E comece por ele para eliminar já tudo isso, tá bom, Emilene? O primeiro passo para o teu bem-estar. Então, o quanto você conseguir pressionar, pressione, né? Nós temos uma gama de radiações nervosas que, conforme você for estimulando o pontinho, ele vai liberando. Então, faça, por exemplo, de manhã e à noite, que aí vai estimulando o teu corpo e ele vai se ativando, e com isso você vai emagrecer.
né? Então, esses pontos nós utilizamos já mesmo para esse fim, que é para emagrecimento. Então, começa a fazer ele agora, já vai praticando, reassista a live, reassista o vídeo, e aí você vai aplicando, tá bom? Fica tranquila. Eu tive um paciente que ele estava com 215 quilos, né? Ele está no Brasil, a gente faz a terapia online, e hoje ele está com 180. Então, olha o quanto que conseguiu, né, através da fitoterapia, desses pontos de acupuntura, trabalhar a perda de medida, né? Isso foi um trabalho de 4 meses, então foi um trabalho muito bom. Então, assim, foque em você, se cuide, trabalhe principalmente agora esses pontos emocionais, reset and joy. Então, ok, eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar, mas eu vou começar e eu vou conseguir. Então, pressione esses 2 pontos, né, da motivação, daqueles pontos de gambater, cada dia um pouco melhor, pontos maravilhosos. Por isso que eu falo, emagrecer são 2 pilares, o físico e o emocional. A gente precisa trabalhar em conjunto para criar motivação contínua para ter esse benefício, para a gente chegar no resultado que nós gostaríamos. Porque não é fácil dizer não para comida, não é fácil lidar com a autossabotagem. Eu tive uma paciente que eu falei para ela, olha, você, pela a sua avaliação, você tem intolerância a pão. Ela chegou em casa e falou, Mayra, eu não sei o que aconteceu com a minha mente, que eu saí do consultório, comprei 3 pães. A gente fez, eu falei assim, você comprou, mas você não vai comer, porque a gente vai liberar esses pontos. A gente liberou esses pontos na próxima sessão, e aí ela conseguiu tirar essa autossabotagem da mente dela, porque acontece isso, né? A nossa mente, ela nos desafia, e quando a gente sabe que temos que trabalhar com a mente, a gente cria mais recursos para lidar com isso. Mas foi muito engraçado. Como que pode fazer? Pode fazer sentada, pode fazer deitada. Eu gosto muito de fazer esses pontos ou passar para a pessoa fazer meditando. Então pode deitar, organiza bem a coluna, dobra as pernas, respira sempre, né? Então respira, acomoda teu corpo, relaxa teu corpo, né? Se sinta bem. E aí você começa, né? Pressiona a vesícula, o estômago, o fígado, os dois em conjunto, a parte ventral, reset enjoy, reset enjoy, reset enjoy, delete e recomece, recomece, né? E seja feliz. Então esse ponto aqui ele controla muito a ansiedade, controla medo, trabalha muito o bem-estar, o autocuidado, ele tira as crenças negativas, a autossabotagem, é um ponto muito bom, tá? E depois uma reconexão, né? Que trabalha, esse ponto ele trabalha muito a autoestima, muito bem-estar, muito o acolher, o me aceitar, o me amar, né? O amor próprio é muito bonito com esse ponto. Então, reset enjoy e trabalha esse ponto, né? De conexão, que é o cardíaco, o RN17. E aí você vai fazendo massagem em sentido horário, né? Com a bolinha. Sentido horário, você vai liberando, vai soltando essa endorfina, serotonina, esses bons hormônios de relaxamento, de conexão, né? E se você quiser trabalhar mais um ponto em conjunto, você pode trabalhar o REM 17, você mantém a sua mão esquerda nele e a direita no teu ventre, e você pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. Pressiona, 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 relaxa. E aí o que você vai sentir? O teu estômago murchando. É muito legal esses 2 conjuntos de pontos, porque o que acontece? Aqui ele é um meridiano muito forte, né? Ele tem uma intensidade, uma funcionalidade metabólica muito boa, muito intensa. Então, quando você pressiona esse ponto, você gera um relaxamento muito grande, né? Para algumas pessoas, inclusive, é dolorido. Se você conecta esse ponto, o que você faz? Você alinha o teu corpo. E aí, o que acontece com isso? Como você já ativou essas funções, o abdômen relaxa, a respiração relaxa, alivia o timo, né? Esse ponto ele é uma irradiação do timo, Selma, tá certíssima, né? Que é ótimo que você conhece, né? Então,
Aqui é a nossa glândula timo, a nossa glândula de expressão, a vibração dela é altíssima. Então, você vai apertá-la e apertar aqui. Então, nós aqui trabalhamos o estímulo físico, né? Uma saúde física para emagrecimento, os pontos de slim, o ponto slim, ele é excelente, né? Então, por exemplo, para mocinhas que estão em desenvolvimento, né? A partir dos 12, 13 anos, que às vezes ou tem uma gordurinha um pouco a mais, ou às vezes ainda está numa definição de corpo, também para homens, né? Porque o slim é o slim dentro da característica de cada um. Então, por exemplo, o homem que está fazendo academia. Então, antes de fazer atividade física, voltando. Então, por exemplo, você está indo para academia, né? E você vai trabalhar a musculatura. Você pode trabalhar esses pontos da acupuntura, principalmente o slim, né? E aí você faz a formação muscular, né? Do fortalecimento, da elasticidade muscular. E aí isso vai formar de uma forma muito mais bonita. Eu tive pacientes que fazem aquela, como chama, eu até esqueci o nome, que é aquela formação muscular, né, que vai fazendo o desenho muscular muito bonito, e os pontos em slim, que são vários deles, eles deixam a musculatura muito mais bonita e bem desenhada. Então, espero que vocês tenham gostado da live, né? E eu gostaria de fazer um sorteio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem tem interesse para fazer uma sessão terapêutica online, né? Você pode escrever o seu nome aqui, e aí a gente vai conversando. Temos 12, 14 pessoas online, né? Não, desculpa, agora atualizei. Tem 35 pessoas online. Perfeito. Tá bem. No final da live eu faço para vocês, tá bom? Me contam como que vocês estão sentindo, como que foi a experiência com esses pontos de acupuntura, como que foi para você? Como que você está sentindo? Também. Então, a acupuntura, ela trabalha todos esses fatores, né? Esses pontos de emagrecer, vocês podem fazer 2 vezes por semana, né? De manhã e à noite. Então, você acorda, você estimula os pontos. Você pode fazer 2 vezes por dia, né? Vai estimular o teu organismo. Então, por exemplo, você começa o dia, você estimula esses pontos para emagrecimento, o seu organismo vai ficar muito mais ativo e aí você consegue trabalhar melhor tudo aquilo que você come, suas atividades, aumenta muito mais o seu funcionamento. E à noite também você estimula, por quê? Porque por mais que nós dormimos, o nosso corpo ele continua trabalhando. Então nós vamos continuar a estimular o nosso organismo, né, para poder descansar dormindo, mas ele continuar funcionando muito melhor à noite. Vera, você teve refluxo durante a live? Só me conta um pouquinho. Por quê? Porque provavelmente quem teve a sensação de refluxo ou de gosto amargo na boca, significa que a musculatura do estômago estava sem funcionar. E quando você liberou o organismo, as válvulas, né, que tem 2 válvulas, a válvula superior do estômago e a inferior. Você estimulou, o que aconteceu? Soltou o seu estômago. Então ela teve um espasmo, né, uma contração e um relaxamento, e aí liberou. Então provavelmente solte um pouquinho no intestino, né? Você pode tomar uma aguinha morna com limão durante o dia, que aí ele vai acalmando e vai liberando. Mas isso é muito bom, porque, como eu falei, a parte do engordar e do emagrecer, às vezes não é pelo que a gente come, mas é como o funcionamento do nosso corpo está. Então, esses pontos, eles auxiliam muito, muito, muito na funcionalidade dos principais órgãos. Então, a gente estimula a vesícula, que auxilia na nossa digestão. Ela trabalha com o estômago, né, que é um grande órgão digestivo que faz toda a quebra, a transformação do alimento.
O fígado, que ele trabalha com os nossos hormônios, que trabalha com a nossa circulação sanguínea, que gera um bem-estar muito grande quando ele está com bom funcionamento, inclusive aumenta muito mais a imunidade. Através desses pontos, o seu metabolismo fica muito mais rápido, ele digere, absorve ou elimina muito mais as toxinas das gorduras. E aí, aquele ponto que a gente trabalhou, né, no final da parte metabólica, que é o do intestino, o intestino ele tem a potencialidade de absorver mais nutrientes e eliminar aquilo que não é bom para o organismo. Então, às vezes, no final dessa live, ou no final dessa semana, vocês realizando os pontos de manhã e à noite, as fezes ficam mucosas, porque ela começa a liberar toda a sujeira que está no corpo, e depois o seu corpo fica muito melhor. E aí você emagrece, se você tem uma qualidade melhor, né, de saúde, você fica com mais disposição, com uma mente mais ativa, com melhores emoções, né? Então você vai trabalhar bastante essas funções. E melhora muito a autoestima, né? Eu acredito que um dos conhecimentos, todo mundo diz que é estético, mas eu acredito que seja muito mais ligada à autoaceitação, ao autocuidado, à autoestima, né? Então, quando a pessoa ela se sente bem, ela consegue se sentir mais conectada, consegue se amar, se expor mais, né? Quando eu me sinto segura com o meu corpo, com a minha saúde, eu tenho uma segurança emocional muito grande e eu consigo me expressar melhor, eu consigo me expressar, me conectar e me expor mais. Então, o emagrecer ele é muito complexo, né? Tudo bem, Emerson? Então, nós trabalhamos com 5 pontos de emagrecimento e 2 pontos de controle e equilíbrio emocional nesse processo, tá bem? Nós trabalhamos com o primeiro ponto, que foi da vesícula. Então, os pontos de emagrecimento. Primeiro é a vesícula e estômago. Esse lado esquerdo, abaixo da costela, né? Estimulando o estômago local, estimulando o fígado local, estimulando os dois em conjunto, estimulando o intestino e baixo ventre para liberar a parte de gordura. Trabalhando esses pontos, depois a gente trabalhou o Slim Point, que ele trabalha a forma das medidas, né, de como fazer o shape do corpo, como fazer a forma do corpo. Pressiona, relaxa, pressiona, relaxa, pressiona, relaxa. Cada ponto tem que ser estimulado por em torno de 5 segundos, então são 3 vezes de 5 segundos, tá? Eu indico fazer de manhã e à noite esses pontos, que são os melhores resultados, para você estimular o teu corpo de manhã e para o seu corpo se reorganizar à noite. Tem um ponto emocional que chama Reset and Joy, que é recomece e seja feliz, que é esse lateral. Então, ele trabalha muito a ansiedade, aquele comer em excesso, tá? Bilateral, tá bom? E aí você sente esse relaxamento, esse bem-estar, ele controla o apetite. Então, se você sente que você está comendo muito rápido, comendo muito, você fala, opa, reset, enjoy, espera baixar, conecta esses pontos metabólicos e inicia sua alimentação. Então, por exemplo, são super rápidos esses pontos. Então, você pode fazer antes das refeições, quando você se sente ansioso, quando você sentir que está com uma baixa digestão, né? Teve um caso de uma pessoa que falou que estava, por exemplo, com dores nas pernas. Ela pode utilizar porque aumenta o metabolismo, aumenta as funções orgânicas. Então, ele é muito positivo, né? Ativa também o pâncreas? Sim, esse ponto do estômago, lembrando que é o estômago e o baço pâncreas praticamente coligados, né? A região é muito próxima. Quando você estimula o pâncreas, que são órgãos correspondentes dentro da medicina chinesa, são sim, eles se funcionam, né? Eles têm uma função coativa juntas, perfeito? Né? Corpo, mente em equilíbrio sempre, então por isso que eu gosto de finalizar
com esse ponto. Então, eu fiz os pontos de emagrecimento, os pontos de relaxamento e agora um ponto de conexão. Conexão de por que eu quero emagrecer? Para me sentir bem, para me gostar, para olhar no espelho, me sentir feliz, para o meu corpo ser mais saudável, para o meu corpo funcionar muito melhor, para ter muito mais disposição no meu dia. Então, eu conecto com esse ponto, que é o coração cardíaco timo, REM 17 pela medicina chinesa, e faço 5 segundos, né, de massagem no horário. Mas também, se quiser ficar um pouco mais forte, que é um ponto muito gostoso. E para conectar, diminuir o empachamento, às vezes aquele abdômen mais inchado, aquela gordurinha abdominal, você pega a tua mão direita e coloca naquele ponto ventral e estimula. E aí você vai sentir que relaxa muito o abdômen. Então, esses pontos, eles são bons para emagrecimento, para autoconhecimento, autoimagem e bem-estar. Então, aproveitem bastante esses pontos. Quem tem diabetes, pressão alta, crianças e idosos podem e devem utilizar esses pontos, tá bom? E sempre emagrecer com saúde é muito bom, aumentar a autoestima, ficar bonito e bonita, se olhar no espelho e ser feliz, né? Que nada mais gostoso quando a gente se conecta, quando a gente se olha e se sente bem com o que a gente enxerga no espelho. Uhum. Teve as reações, que ótimo! Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Eu sou Mayra Cordeiro, vocês podem me adicionar no Facebook, entrar na página da Kylie, que tem muitos artigos que vocês vão adorar, né? E fazendo aqui o nosso sorteio, né? Tiveram 2 ganhadores. A Luciana, né? Ahara, ela foi quem recebeu o sorteio online, né? Então, a terapia online. Vou colocar aqui o nome da Luciana. Eu consegui aqui, Luciana. 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 E perfeito. Opa. E quem recebeu o processo Kaizen, né? O processo também Kaizen, vamos dar uma olhadinha, né? Foi a Vera. Vera, muito bem-vinda. O processo Kaizen é um processo de 12 semanas online, né? Que vai trabalhar autoconhecimento, desenvolvimento, reconexão, né? Um processo de autoconhecimento muito. Oi, Luciana, tudo bem? A gente fez um sorteio, você recebeu uma sessão online, fico muito contente. Depois você entra em contato comigo em particular para a gente conversar, tá? Vai ser ótimo realizarmos esse processo online. Seja muito bem-vinda, por favor. E a Vera, querida, entra em contato comigo para conversarmos sobre o Kaizen, é um processo online, onde eu realizo 12 sessões de autoconhecimento. Começará agora na próxima segunda-feira, no dia 3 de setembro, vamos até dia 3 de dezembro. Melhorar todos os nossos potenciais, nos conhecer, reconhecer e honrar tudo aquilo que somos de melhor. Sejam muito bem-vindos. Compartilhem saúde, compartilhem essa live, compartilhem conhecimento, façam esses pontos em vocês, mandem mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, assim que eu puder eu respondo. E aproveitem muito o final de semana, aproveitem muito a semana de vocês, tá bom? Agradeço muito o nosso encontro. Eu sou Mayra Cordeiro, mestre em medicina tradicional chinesa, atendo aqui em Nagoya e online. E temos um processo de cursos maravilhosos para autoconhecimento, saúde física e principalmente equilíbrio emocional, porque somos seres emocionais. A nossa mente, ela nos dita todas as nossas decisões. E hoje nós decidimos uma saúde melhor. Hoje nós decidimos que a nossa vida
é um grande projeto, né? E que merece sim nós vivermos de forma plena, dando o nosso melhor, tá bom? E se amem muito, porque é muito bom sermos a nossa plenitude, sermos quem nós somos em nossa totalidade, né? Cuide bem da saúde, cuide bem das suas emoções, cuide bem de você, tá bom? Muita gratidão, Samaira Cordeiro, agradeço a Luciana, Selma, Vera, Emerson, né? Todos essas queridas pessoas. A Rejane, seja muito bem-vinda. Cris, adorei também a sua presença. Leonardo, Taba, né? Tivemos muitas pessoas aqui que fizeram parte desse momento tão especial. Muita gratidão.